Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui, passando para mais O Rei Avalia, quadro que eu venho aqui no YouTube e faço a avaliação dos times que as pessoas mandaram lá no meu Instagram, Eduardo O Cruz. E aí as pessoas falam qual a situação que está, se é para tiro curto, clássica, grande, pequena, se é líder, não é. Eu venho aqui de acordo com a minha experiência e mostro para vocês como eu avalio esses times, que isso vai dar uma ideia boa de estratégia para as ligas na prática para vocês, que eu vejo que ajuda bastante. E semana passada eu fiz esse quadro pela primeira vez e foi um sucesso, vocês pediram muito, mas eu preciso saber a opinião de vocês sempre. Gostaram? Será que não vai ficar maçante eu fazer de novo? Se estão gostando, me fala, eu preciso ter uma noção e deixa aqui nos comentários. E vamos para o primeiro time que chegou para eu avaliar aqui, a gente vê, ó, é um time bacana. Tem o capitão mais escalado, tudo bem, não tem problema nenhum, não tem que fugir de tudo. Do meio campo para frente tá bem padrão, assim, peças boas para rodada, que várias pessoas vão escalar, porque são boas mesmo, a gente não tem que sair fugindo, a gente tem que escalar quem são os melhores para rodada mesmo. Lá na defesa, dobrou 2 times, mas 2 times bem favoritos. Palmeiras é bem favorito para TSG e o Santos também é bem favorito, e o outro colocou o Calegari, que é um cara que tem muitos desarmes, time que joga em casa. Muita gente pode falar, mas o Claudinho tá contra o Nenê. Zero problema nisso. O Claudinho tá contra o Calegari, mas você tá jogando por regularidade. Não tem problema algum. Você pode chegar e colocar atacante contra defensor. Se você está colocando eles por outros motivos que não só gol, não tem problema, porque você está buscando regularidade. Se a gente estivesse falando de tiro curto, era diferente. Aqui a gente não está buscando mitada, e o Calegari tem potencial para desarmes, e o Claudinho tem potencial de gol e também de pontuação básica, que é aquela sem gol e assistência. E aí nós vamos para o segundo time, que tem a defesa do Santos. Aí você vê lá em cima um time para tiro curto. E para tiro curto, já falei muitas vezes, o ideal é você fechar a defesa. Fechar a defesa é colocar todos os defensores do mesmo, até o técnico. Por quê? Porque aí você consegue fazer com que toda a sua defesa vá bem se você conseguir um SG. Depender de um time só não tomar gol. Então isso aumenta muito as chances. É melhor do que você depender de diversos fatores que 1 ou 2 não acontecem e aí você já era. Não importa você ficar no meio da tabela, você quer que todos mitem. A melhor maneira de mitar é ter um SG com todos os defensores, ou seja, colocar todos na mesma defesa. E aí colocou uma defesa bem favorita, que é a do Santos, só que aí vem um probleminha que muita gente não se liga, né? As pessoas vão só na primeira dica e depois acabam esquecendo. As pessoas vão, coloquei uma defesa, escalo o time do meio para frente, beleza. E aí coloquei um capitão. O problema dessa escalação é o seguinte, você está colocando uma defesa que muitas pessoas vão colocar, porque muitas pessoas já sabem dessa dica. E aí você está colocando um capitão mais escalado e que é daquele time. E todo o resto do seu time está bem padrão da rodada, ou seja, vai ter um monte de caras aqui que muita gente vai ter. E qual o problema disso? Isso traz muita concorrência. O cara tem um cara diferente de você só, e aí o cara tem aquele cara melhor e já era. Ele ganhou de você. Por quê? Porque aqui seu time tem que ser muito perfeito para você ganhar. Diferente de se você colocar um time mais ousado, que aí às vezes nem precisa tudo dar certo. Uma coisa ou outra dá muito certo e acabou, porque poucos concorrentes vão ter aquilo. É um pouco diferente desse time aqui. Esse time aqui já chegou no meio termo. Ele colocou a mesma defesa do Santos, colocou o Marinho de capitão, só que ele fez uma coisa diferente. Ele colocou 2 jogadores que poucas pessoas vão colocar. Aqui no caso, o Lucas Evangelista, não colocou o Galhardo, que a maioria vai colocar. Ele colocou o Kaiser, que poucas pessoas vão colocar porque vão estar confiando no Palmeiras para SG. Então ele conseguiu fazer algo diferente no time para ter algo diferente da grande maioria. Aqui já ajuda bastante nessa ideia. E aí no próximo time a gente vê um time para clássica. E aí é o que eu sempre falo, minha opinião, tem que acontecer algo muito diferente para eu ir a algum time sem laterais, porque para mim laterais é uma posição muito melhor do que zagueiros. Zagueiros mal fazem média básica e nem participam tanto de gols assim, então eu não gosto de colocar, a não ser que eu tenha zagueiros bons, laterais péssimos
e meios muito bons. Para mim, nessa rodada, por mais que muita gente se confunde por achar que muitas vezes, como eu estou indeciso em um meia, ou nesse meia ou naquele meia, vários meias são bons para a rodada. E não é. Você olha nessa rodada, eu não vejo muitos meias bons de verdade. Tem meias razoáveis, só que a gente fica indeciso entre eles e acaba querendo colocar todos. Nem sempre isso é verdade. Então a primeira coisa que eu faria aqui, eu jogaria sim com laterais. E o restante, até que está um pouco mais tranquilo, só que o risco tem que ser avisado. O risco de você ir sem o Marinho nessa rodada, o Marinho jogando, estando confirmado para jogar, é um risco muito alto. Pode te afundar. Será que vale a pena arriscar nisso? Eu prefiro não. Eu prefiro deixar em outras posições para arriscar. No meio, eu falei que tem diversos jogadores e poucos são bons mesmo, então dá para você arriscar ali, ser diferente. Por quê? Porque poucas pessoas vão colocar exatamente o mesmo meio. Quando colocar, não vai ser aquele meio muito bom que pode estourar, que você enxerga que o cara é muito bom para a rodada. Diferente do Marinho. Então eu prefiro arriscar e diferenciar em posições que não tem aquela unanimidade, aquele jogador que é muito bom para ela. E aí nós vamos para o próximo tiro curto, que tem centenas de time aqui, a pessoa me avisou. E aí você olha, aí já está um pouco diferente. Tem uma defesa do São Paulo, que menos pessoas vão colocar, e aí está com o Marinho de capitão. Beleza, tranquilo, porque é o capitão mais escalado, mas com a defesa que não é tão escalada quanto as outras. Isso já ajuda um pouco. Porém, lógico que seria melhor dar uma diferenciada aqui nos outros caras do meio para frente, porque centenas de pessoas já é um número legalzinho ali, então seria bom dar uma diferenciada, mas esse time aqui está até que beleza. E aí no próximo time a gente tem uma pessoa que mandou uma mensal, um time para mensal, para tirar quase 20 pontos. Aí eu acho que não precisa de tudo isso. Por que acontece? Uma mensal, 20 pontos em uma rodada, é um número absurdo? Se for olhar, não é. Você acertar um goleiro, diferente do que o cara que está líder, você já tira aí uns 10 pontos. Então isso já ajuda pra caramba. Dependendo do capitão, pode ser mais ainda, ou nas outras posições. Então eu acho que não precisa, por exemplo, o que foi feito aqui, colocar uma defesa do Atlético Goianiense, que pra mim é uma defesa que não é tão favorita. Se eu for colocar numa mensal, que a maioria vai colocar os times de clássica ali, eu ia colocar uma defesa bem favorita para a rodada. Ia fazer sim um time de tiro curto, provavelmente, mas eu ia colocar uma defesa bem favorita e o resto eu iria bem padrão. No máximo mudar o capitão, mas geralmente nem isso. Defesa bem favorita. E aí o próximo time que a gente tem para tiro curto, aí temos o defesa do Palmeiras, que é uma defesa bem favorita. E aí, aquele mesmo caso, defesa bem favorita, com o Marinho de capitão, já é complicado. Por quê? Porque não variou nas outras peças. Então, eu variaria. Tá certo que o Marinho no Santos é pior ainda, porque é uma defesa muito favorita, e é o mesmo time do Marinho, as pessoas confundem colocar atacante do time e a defesa do mesmo time, que não tem correlação, só te traz mais concorrentes. Mas ainda é uma defesa muito favorita, com o capitão mais escalado e com um time bem padrão do meio para frente. Então eu variaria mais, a não ser se for um tiro curto bem pequena, tá? Tiro curtos bem pequena você não tem por que sair tanto do óbvio. Mas agora tiro curto maior, eu te aconselho a fugir, viu? E vamos para o próximo time que a gente tem já para tiro curto, e aí colocou uma defesa um pouco mais ousada. Colocou pessoas do Atlético Goianiense e pessoas do Atlético Paranaense. Aqui eu já acho que é correr riscos à toa. Por quê? Por que eu digo riscos à toa? Porque está colocando de duas defesas que não são favoritas para a rodada, ou seja, você vai depender de dois SGs diferentes. Eu não acho tão legal, tá certo que pode ter defesa difícil, o Pedro Henrique é o cara que pontua mesmo sem SG, porém, eu acho muito risco. Já que vai colocar o Atlético Goianiense, coloca o Atlético Goianiense inteiro na defesa. Vai colocar o Atlético Paranaense, coloca o Atlético Paranaense inteiro na defesa. Não dilui esse risco, porque pode ser perigoso. A não ser que alguns não esteja como provável, você não saber quem joga. Sempre dá uma olhada no Joga 10 News, que tem a informação um pouquinho melhor. Mas se não for esse o caso, eu coloco a defesa inteira, porque vale muito mais a pena. O próximo time é um time para mata-mata e que é líder de clássico. Lembrando que mata-mata,
eu jogo muito como eu jogo clássica. Eu coloco os melhores jogadores que eu analisei ali. Nada mais. Não invento, não faço nada demais. Só escalo os melhores times. E aí, pra mim, está ok esse time. Ele colocou 2 do Santos, 2 do Palmeiras atrás, Marinho de capitão, ataque bem padrão. Eu só colocaria aqui o Galhardo. Não sei se é questão de cartoleta, mas o Galhardo pra mim é um cara fundamental para essa rodada. Eu não ficaria sem ele não, viu? E vamos para mais um time. Nesse time a gente tem a defesa do Internacional, que eu acho interessante, porque poucas pessoas eu tô vendo colocando. Aí tem um capitão que não é o capitão mais escalado, lembrando que aqui é um tiro curto para dezenas de milhares, então tem que ter uma diferença. Eu acho que a maioria das pessoas que vão colocar a defesa do Inter vão colocar o Galhardo ou o Marinho de capitão, já colocou aqui no Brenner, é interessante. E no resto do time não inventou muito, por quê? Porque não tem muito o que inventar se você está com uma defesa que nem tantas pessoas vão colocar e se você está com um capitão diferente. Você sempre tem que pensar todos esses fatores para o seu time como um todo não tá tão igual da galera. E não uma peça ou outra. O seu time como um todo. Não adianta querer sair variando tudo. Então esse time aqui eu gostei e achei que está bem de acordo para o tipo de liga que vai jogar. E aí mais um time para tiro curto grande, né? Assim como o anterior. Aí eu tenho novamente defesa do Palmeiras e aquela mesma ideia. Marinho de capitão, numa defesa muito favorita, ou seja, muitos vão colocar. E aí eu tenho o meio campo e o ataque bem padrão para a rodada. Aí eu já não acho muito legal, porque se é um tiro curto grande, você tem que diferenciar de uma certa maneira. Ou diferenciar no capitão, ou diferenciar nas peças ofensivas, ou coloca uma defesa menos visada. Mas agora você colocar todos os mais padrões da rodada, aí fica difícil de você ganhar uma liga tão grande assim. Se for uma liga menor, tranquilo, pode seguir em frente, mas como no caso aqui é uma liga tiro curto grande, aí eu não concordo muito, porque eu acho que diminui muito suas chances. Então vocês viram, né, galera? Eu peguei e mostrei aqui já diversos times, e aí nesses times a gente viu muito. O que aconteceu muito? As pessoas colocam as defesas que são ultra favoritas para SG, que seriam no caso Santos e Palmeiras, e aí querem colocar o capitão mais escalado, o restante do time todo padrão, e isso é complicado para ligas maiores. Ligas menores não tem problema, mas ligas maiores sim é um problema. Então você sempre vai pensar, eu vou colocar ali no meu time, para o tiro curto, se eu quero um tiro curto maior, eu colocar uma defesa ali, eu penso, como que a galera vai escalar os times geralmente com essa defesa? Eu vou fazer diferente. Eu vou ou usar no capitão, ou vou colocar umas peças diferentes ali no ataque, ou se eu não quero fazer isso, eu quero jogar mais padrão ali do meio para frente, eu vou pegar lá na minha defesa e vou colocar uma defesa mais ousada ou menos visada pela galera. Mas a ideia é sempre, o conjunto do seu time tem que ser um pouco diferente do que a galera tá fazendo. Não é uma peça ou outra, mas sim a ideia. Lembra sempre desses 3 pontos que eu acho que ajuda pra caramba. Capitão, o time do meio para frente e a defesa escolhida. Nesses 3, um dos 3 pelo menos tem que ter a ousadia. E agora eu vou passar mais rapidamente por alguns times, só dando uma ideia geral, para vocês terem mais times e com mais experiência, vocês ir adequando para vocês não cometerem os mesmos erros que eu estou mostrando aqui. Então vamos lá, um time com defesa do Santos bem favorita, e aí eu tenho do meio para frente várias peças diferenciadas. Bacana para ligas grandes. Ligas pequenas eu acho que não tem que arriscar tanto assim. E aí no próximo eu tenho para tiro curto, tenho um capitão mais escalado, diversifiquei uma peça ou outra só, defesa mesclei, coloquei de 3 times diferentes. Não é legal, vamos apostar em um SG. Coragem, vai lá, fecha o olho, escolhe aquela defesa e vai. Mais um time de clássica, capitão mais escalado, time padrão do meio para frente, defesa tudo beleza. Mais um time para tiro curto, defesa bem favorita, aí fica a mesma história. Capitão mais escalado, time padrão do meio para frente, não é legal. Mais um time, um tiro curto pequena, defesa do Bahia, que é uma defesa bem diferente. Aí aqui, por exemplo, se eu fosse colocar essa defesa, provavelmente eu ia querer colocar o goleiro de capitão e dar uma variada lá do meio para frente. Como eu não coloquei o goleiro de capitão aqui, eu colocaria um time bem padrão do meio para frente, está legal. Isso aqui dá até para usar em ligas maiores, porque é um time diferenciado. Mais um time, eu tenho 3 para liga clássica, aquela história, 3 zagueiros, não acho bacana, mas quem preferir
pode utilizar, mas eu não acho os meias tão bons assim para valer a pena eu tirar os meus laterais. Mata-mata, um time bem padrão, bem estilo clássica, capitão tranquilo, defesa sem apostar demais, um bom time. Um time clássica, brigando pela liderança, diversificou, resolveu diversificar bem na defesa, tranquilo, capitão bom, do meio para frente, um time bem equilibrado, legal. Aqui mais um de tiro curto com dezenas de pessoas, não é uma liga tão grande, então aqui eu já acho tranquilo você colocar, por exemplo, uma defesa do Santos e colocar o Marinho de capitão, porque é uma liga menor. Uma liga menor você pode ficar sem correr tantos riscos. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado. Por favor, comente para mim se gostaram ou não. Lembrando que o plano de sócios campeões está numa promoção absurda até hoje, na sexta-feira, na Black Friday, R$21 até o final do campeonato. Então aproveite e me conte se vocês gostaram ou não. Preciso muito saber se é um quadro para continuar ou fazer só de vez em quando. Mas se vocês gostarem, eu posso vir aqui fazer toda semana. Por favor, deixa seu like, se inscreve no canal para as próximas e me conta se gostou ou não, para saber se eu vou continuar com esse quadro. Agradeço muito vocês, estamos juntos, até a próxima. Valeu!